Pessoal, bom dia aí mais uma vez, né? Não sei se vocês lembram, na semana passada a gente fez aqui uma dinâmica, né? Uma brincadeira aqui, que a gente ficou um de frente para o outro e a gente utilizou algumas palavras aí da segurança, né? Para vocês passarem a ter familiaridade com essas palavras. E eu trouxe uma palavra aqui chamada incidente. Vocês lembram disso? E vocês conseguem lembrar qual foi a definição que a gente alcançou para incidente? Foi um quase acidente, né? Aquilo ali que poderia ter provocado um acidente. Um evento que de repente ele aconteceu, não é isso? Mas não gerou nenhum tipo de lesão. Foi mais ou menos dentro dessa linha aí. Então a gente vai relatar para vocês aqui. Eu já montei um relatório, né? Mas eu preciso fazer uma apresentação e mostrar para vocês que tudo que acontece de incidente, de acidente ou de desvio, a gente precisa tratar de alguma forma para que ele não se repita, tá? Deixando claro que o nosso objetivo aqui não é direcionar a pessoa, fulano, né, ocorreu um incidente ou um acidente com fulano. Na verdade, o foco principal é a gente relatar o que aconteceu e buscar alternativas para que não aconteça mais, né? A gente precisa buscar tratativas. Então, teve um incidente na semana passada aqui, na base. Talvez vocês não tenham ficado sabendo, a gente passou o e-mail somente para a gerência e a gente vai divulgar aqui agora. Ó, primeiro é o sumário ali, né? A gente vai falar sobre os dados do acidente, descrição do ocorrido, análise preliminar e o plano de ação, conforme eu falei. O que a gente precisa fazer para evitar esse acidente? É somente, pô, beleza, vou relatar, aconteceu, vou relatar, e aí? Acabou? Não, eu preciso tratar de alguma forma para que ele não venha acontecer de novo. E que realmente ele não aconteça de forma mais grave. Vamos lá, dados do incidente. O colaborador, é claro que eu não vou divulgar, porque né, não é o nosso objetivo aqui. Ele é um auxiliar de serviço técnico. Foi no dia 28 de maio, né, foi na semana passada, 9h20 da manhã. Aqui eu tenho um contexto aqui rapidinho, só para a gente entender. O incidente ocorreu durante a operação rotineira de corte em peça metálica com lixadeira angular. Atividade classificada como geradora de calor e fagulhas, exigindo uso obrigatório de EPIs específicos conforme NR6. Quando vocês entram na empresa, em toda empresa, tá? Não é só aqui não. Isso aí é um atendimento legal. A NR6 ela estabelece que a empresa deve fornecer o EPI e que nós, como trabalhadores, devemos utilizar. Existem as obrigações, né? E existem ali as obrigações nossas como trabalhador e as obrigações da empresa. Também tem um outro documento chamado Ordem de Serviço, que está lá na NR1. A NR1 ela estabelece todos os riscos envolvidos na sua atividade e ali ela também estabelece os EPIs que você tem que utilizar. Beleza? Também dando responsabilidade ao trabalhador e à empresa. Então vamos lá, descrição do ocorrido. Coloquei uma foto aí bem emblemática, né? Para chamar a atenção de vocês. Projeção de fagulha atingiu o macacão durante corte com lixadeira. Durante a realização da atividade de corte em peça metálica, com utilização de lixadeira angular, houve projeção de fagulha em direção ao corpo do trabalhador. O trabalhador utilizava o avental de proteção, que é aquele avental de raspa, né? Conforme o previsto para a atividade. Porém, no momento do incidente, o avental encontrava-se parcialmente dobrado. De repente, ali um momento de descuido, né? Às vezes encostou na bancada, ele dobrou, né? Não tô dizendo, a gente não está dizendo que foi um erro crucial do trabalhador, mas é o tipo de coisa que a gente também tem que atentar. Da mesma forma, é um protetor facial, né? Às vezes você parou para dar uma respirada, levantou, aí no descuido você volta e esquece de baixar. Então, nesse momento ali, por algum motivo, ele dobrou, enfim. Com isso, a fagulha atingiu diretamente o macacão do colaborador, ocasionando apenas o rasgamento superficial da vestimenta. Não houve contato da fagulha com a pele e não foi registrado qualquer tipo de lesão ao trabalhador. Ou seja, se não teve lesão, a gente não caracteriza como acidente. Beleza? Uma perguntinha aqui. Perguntinha boba. Ele utilizava macacão RF, não é isso? O macacão RF ele protege para isso? O que significa esse RF? Alguém poderia me dizer? Hã? Retardante ao fogo. Bem colocado. Por quê? Muita gente fala o quê? Resistente ao fogo. Na verdade, ele não é resistente, ele é retardante. A gente, quando pega o macacão, ele fica aquele cheiro, né? Um cheiro muito forte. Aquilo ali é um banho químico que ele leva para quando tiver contato com a chama, essa química, ele meio que consumir esse fogo e apagar. Ele não tem oxigênio para poder alimentar o fogo. Só que ao passar do tempo, esse macacão ele vai sendo lavado, principalmente em lavanderia, e ele vai perdendo esse banho químico.
Então esse retardo do fogo, né? Esse retardante do fogo, ele não tem muita função. Mas ainda assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O retardante é a chama, né? A fogo é uma coisa, e retardante é uma fagulha quente é outra coisa. Beleza? Nota técnica: o avental de raspa é um EPI obrigatório para as atividades de corte e solda, conforme NR6, e seu posicionamento correto, cobrindo frontal e lateral do corpo, é essencial para a eficácia da proteção. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu como que aconteceu? Então, beleza, vamos lá. Uso inadequado do EPI comprometeu barreira de proteção no momento crítico. O incidente evidencia a necessidade de reforço nos controles operacionais e comportamentais durante a atividade com geração de calor e fagulhas, principalmente quanto ao uso correto e contínuo dos equipamentos de proteção individuais. É justamente o que a gente está fazendo aqui. A ideia é o que, que é? A ideia é reforçar os controles operacionais e comportamentais. Esse bate-papo aqui é justamente para você, na hora que você for lá executar seu trabalho, não só de solda, não só de lixamento, qualquer trabalho. Às vezes, uma simples inspeção que não parece ter risco, aí você às vezes descuida ali na utilização da luva, você tem um contato com um produto químico. Às vezes você vai jogar lá como é que chama? O contraste, me fugiu o nome. O contraste, aí de repente bate um vento, vem no teu olho. Então você já tem que estar com óculos ali. São detalhes que lá durante a sua atividade vai fazer uma diferença. Tá bom? Fator humano: descuido momentâneo no posicionamento do avental de proteção. Embora o EPI estivesse disponível em uso, seu posicionamento inadequado comprometeu sua eficácia para proteger no momento crítico da projeção da fagulha. Aí eu te pergunto: descuido momentâneo é normal, entre aspas? Normal, pô, a gente é ser humano. Não é isso? Na sexta-feira eu falei sobre amigo do peito, certo? O colega viu, alerta. Às vezes o cara está tão focado na atividade, está tão envolvido que ele passa batido. Então o fator humano aí, isso acontece, infelizmente. Controle operacional: a ausência de APR, a gente aqui na base, eu já falei várias vezes, ainda está em fase de elaboração. A gente não tem um procedimento operacional, não tem um APR, não tem um APT, justamente para trabalhar de forma preventiva nesse trabalho, porque a APR, a análise preliminar de risco, ela vai fazer todo o mapeamento da atividade, tudo aquilo que é risco envolvendo a atividade, todos os equipamentos que eu vou utilizar naquela atividade e como que eu tenho que me comportar naquela atividade. Então também é importante. E cultura de segurança: necessidade de reforço contínuo na conscientização da força de trabalho sobre o uso correto dos EPIs. O comportamento seguro deve ser monitorado e reforçado através dos DDS e treinamentos periódicos. Vocês sempre que vocês podem, né, ou que a empresa disponibiliza, vocês estão fazendo treinamento. Aí você chega a bordo lá, geralmente você tem um briefing de segurança, não é isso? Ah, mas eu já vi nessa unidade. Não, meu irmão, você vê, mas tem que fazer o briefing de novo. É justamente para que essa cultura ela fique ali enraizada na nossa mente e a gente não cometa esse tipo de desvio. Plano de ação. Aí foi conforme eu falei no início, né? Não adianta somente, aconteceu, pô, beleza, vou aqui divulgar para vocês. Não adianta só isso. Aconteceu, a gente precisa tratar, certo? Se não tratar, a chance de acontecer de novo é grande. Então vamos lá, ação. Implantar a PR, conforme eu falei. A gente precisa determinar aí responsáveis. No caso, eu mesmo sou o responsável. Coloquei um prazo de 30 dias ali porque é só uma referência. Implantar a permissão de trabalho vai ser uma sequência da APR. Treinar a força de trabalho quanto ao uso contínuo dos EPIs. Esse treinamento, isso aqui a gente pode até considerar já um treinamento, um bate-papo, uma orientação. Que depois eu vou até passar um vídeo aqui falando sobre algumas orientações em relação ao uso de lixadeira. E realizar o DDS sobre a projeção de partículas e queimaduras. Tá? Eu coloquei para liderança, mas eu já acabei fazendo aqui. Então a gente está batendo esse papo aqui justamente para poder já cumprir essa etapa aqui. Tá bom? Ó, aqui foi o relatório inicial que eu montei lá para comunicado inicial, né? Geralmente a gente, quando acontece um evento, a gente tem toda a descrição do evento. Eu tenho um relatório inicial. Depois eu faço um alerta um alerta de divulgação, né, do acidente ou do incidente, mando para a gerência para eles tomarem ciência e depois eu faço essa divulgação com vocês aqui. Então aqui eu tenho a foto do ocorrido, tá vendo que ele estava utilizando o equipamento, o avental dele de raspa está ali, perfeito. Só que no momento de descuido, no momento que dobrou, a fagulha projetou exatamente na perna dele. Por pouco poderia ter queimado a pele. Onde que eu quero chegar? Porque se queimasse a pele, fica caracterizado o quê? Acidente de trabalho.
Caracterizou o acidente de trabalho, o que nós temos que fazer? Abrir a CAT. Isso para a empresa é bom? De forma nenhuma. Para o trabalhador é bom? Também não. Graças a Deus, foi um negócio leve. Foi um negócio leve. Mas já pensou, se ao invés de atingir aqui a coxa dele, fosse no rosto, fosse no olho, essa pequena partícula aqui, quem já trabalhou em área de caldeiraria e solda, sabe que toda hora tem soldador em enfermaria pedindo para tirar a fagulha que cai no olho. Quem já trabalhou em pipe shop sabe como é que é. Enfermeiro, eu trabalhei com um enfermeiro que toda hora já tinha uma caixinha de cotonete lá. Toda hora chegava um, ele ia lá com o cotonete ali, ó. Aí tirava a limalha do olho do cara. Mesmo com óculos, mesmo com ampla visão, aquele troço batia. Eu não sei o que aconteceu, ele tinha um mistério ali. Aí que eu falo com vocês, gravidade leve. Mas se fosse nos olhos, olha o prejuízo. Prejuízo para a empresa? Sim, prejuízo para a empresa. Tem um custo isso aqui. Mas o prejuízo maior de todos é para quem? Colaborador. A pessoa, você chegar aqui enxergando beleza e voltar com uma lesão na vista e perder a visão? Ou trazer uma lesão que você perca ali parcialmente, ou que você tenha que passar por um processo cirúrgico, um procedimento cirúrgico? Então, gente, esses pequenos fatos é justamente para a gente refletir que a gravidade hoje foi pequena, mas é por isso que a gente tem que tratar para que ela não crie uma proporção maior. Beleza? Ó, prevenção é responsabilidade de todos. Essa frase parece clichê, mas não é o técnico de segurança que cuida da segurança de vocês. Cada um cuida da sua segurança. Vou passar um videozinho aqui falando sobre o uso de lixadeira e tudo mais, tá? Não sabemos ao certo sobre sua real criação, porque sabemos com certeza que alguém, em algum lugar, em algum momento, a inventou, porque estavam cercados por metais ásperos e difíceis de botar e precisavam que ela fosse portátil. Talvez isso seja tudo o que importa. Existem histórias conflitando sobre quem inventou esse brincadeira. Uma história afirma que foi inventado em 1954 por uma empresa alemã chamada Ackermann Schmidt. Em 1954, Ackermann Schmidt revelou a primeira esmerilhadeira angular de alta velocidade, chamada EL9. Outra história diz que Thomas Joseph inventou a primeira esmerilhadeira angular em 1973. De qualquer forma, esta ferramenta é relativamente nova no cenário das ferramentas elétricas. A primeira história faz mais sentido, já que aparelhos portáteis equipados com disco de corte acionados por condutor elétrico, com os quais materiais duros, ferro, concreto, metal, podem ser cortados, ainda são chamados de flex entre os entusiastas de ferramentas. A palavra remonta a uma invenção de Hermann Ackermann Schmidt, que fundaram a empresa de Stuttgart Bauhaus em 1922 para fabricar e comercializar sua invenção. Eles tinham a ambição de produzir e vender esmerilhadeiras manuais, e com o nome de modelo M6 se tornaram a realidade revolucionária no comércio. Independente de uma data definida, as ferramentas elétricas surgem em decorrência das necessidades das grandes indústrias automotivas e bélicas da Europa, que cresciam a passos largos, porém com processos produtivos antiquados e lentos. A principal função dessa ferramenta é o despacho, ou seja, esmerilhar ou lixar. O processo de despacho ou esmerilhamento tem o propósito de dar acabamento às superfícies, especialmente melhorar a qualidade de acabamento delas. No processo de corte, a intenção é separar o material através de um disco abrasivo que fará o corte limpo do metal, sentindo as partes com maior facilidade. Outros acessórios podem ser acoplados às esmerilhadeiras, a exemplo das escovas rotativas usadas para retirada de ferrugem e sujeira de materiais, além de discos diamantados para cortes em concreto, pedra, mármore, granito, asfalto, cerâmica e outros. Uma esmerilhadeira é dividida nas seguintes partes: interruptor, gatilho e contrata. Estrutura, corpo da ferramenta. O tampo trava com eixo de rotação. Cabo auxiliar, também chamado de manobra. Eixos para encaixe do disco. Protetor de segurança ou golfo protetor. Cabo elétrico. Os riscos com o uso da esmerilhadeira estão relacionados à ferramenta e ao ambiente onde ele está sendo utilizado. Os principais riscos de acidente são quebra do disco por uso inadequado, podendo causar tensões sérias e até fatalidades. Perda de controle do corte ou desbaste com instabilidade.
instruções das mãos e dedos para encontrar pontos de rotação. Mesmo dos olhos, que são muito comuns com formas de bis, choques elétricos, fogo e incêndio devido às trilhas geradas pelo trabalho. Devido aos riscos gerados pelo uso das esferigadoras, elas requerem medidas de segurança rigorosas para seu uso. Vejamos agora quais são as medidas de segurança que devemos tomar no uso de esferigadeiras. Tipos de esferigadeiras e seus acessórios. Há que se considerar o uso que sua empresa necessita para uma esferigadeira. Existem esferigadeiras de pequeno e grande porte. Os diversos modelos oferecem tamanhos e rotações específicas para seus portes. Além disso, há que se considerar que tipo de trabalho e acessórios necessários aos trabalhos. Em relação à alimentação, existem 3 tipos de esferigadeiras: a bateria, a rede elétrica e pneumática. A velocidade dos acessórios a serem utilizados deve ser igual ou maior que a velocidade do equipamento. O diâmetro externo e a espessura de seu acessório de trabalho deve estar dentro da capacidade nominal da ferramenta. Acessórios de trabalho de tamanhos incorretos podem não ser protegidos e controlados adequadamente. Experiência e habilidade. Muitas empresas não fornecem treinamentos adequados para o uso seguro da esferigadeira. Os treinamentos essenciais devem ser focados no uso correto para que a qualidade do serviço seja alcançada. Regras e procedimentos de segurança são essenciais para evitar acidentes com esferigadeiras. A habilidade vai depender de sua experiência. A experiência é fundamental para o uso dessa ferramenta. Empregados que nunca as manusearam devem ser supervisionados até com alguma experiência seja alcançada. 4. Conservação. As esferigadeiras devem ser guardadas em um local adequado, seguro e livre de umidade. Deve haver um controle para o uso de apenas empregados treinados e autorizados. A guarda em um local adequado e seguro garante que não tenha danos por uma guarda casual ou que alguém não autorizado a uso inadvertidamente. Autorização. O equipamento deve ter sistema de controle de acesso e uso para apenas o pessoal competente autorizado. Essas esferigadeiras são equipamentos inseridos no hall de trabalhos a quente, ou seja, o uso da esferigadeira em muitos ambientes industriais requer a emissão e autorização de um APP, permissão de trabalho. Outros documentos poderão ser necessários a depender do ambiente com lista de trabalho. Lista de verificação. A implementação de lista de verificação garante que os empregados inspecionem e chequem as partes de funcionamento dos equipamentos antes do seu uso. A lista de verificação também auxiliará seguir a rotina de verificação sem que nenhum item seja esquecido. Qualquer não conformidade no equipamento, este deve ser enviado para a manutenção enquanto fica vermelho do seu uso. Os principais itens que devem ser checados em uma esferigadeira de anulação. Cabo e tomada não deve ter danos. Estrutura ou corpo da esferigadeira sem danos. Portanto, trava do eixo funcionando. Manopla fixa e sem avarias. Mande para encaixe do disco sem qualquer dano. Protetor do disco no local fixo e na posição anterior, protegendo o operador. Disco ou acessório adequado à rotação da esferigadeira. Lembrando que somente pessoal qualificado deve fazer reparos. Ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho deve ser observado levando em consideração o seguinte: o uso da esferigadeira não pode ter atividades paralelas. O local precisa ser isolado e finalizado. Deve haver segurança adicional para atividades em altura. Uma avaliação, prevenção de trabalho e pontos controles poderão ser necessários em locais com risco de fogo e incêndio. O ambiente sempre deve estar limpo, iluminado e livre de materiais combustíveis. Mantenha esse local controlado, afastando outras pessoas. Evite expor a ferramenta no ambiente ou condições úmidas, pois você estará utilizando a ferramenta elétrica. Análise de risco. Existem basicamente 2 análises de risco, uma padrão, feita pela empresa e aplicada para atividades padrão com o uso do equipamento. Existe também a análise de risco pontual, que é aquela feita antes de iniciar a atividade, onde o empregado precisa parar, observar, identificar a tarefa que será feita, onde e como será feita, quais os riscos e perigos dessa atividade e o que ele poderá alterar e fazer para prevenir a si e a outros. Segurança da operação. Vejamos agora os cuidados na operação do equipamento. Para a operação da esferigadeira é necessário conhecer o equipamento, normas e procedimentos e técnicas de operação. Vejamos como operar a esferigadeira com segurança. Eles devem ser utilizados para operar o equipamento como corrente de aço ou composite de patamento com tecido grosso, ou preferencialmente resistente a fogo, avental de raspa, óculos de segurança, protetor facial, capacete, protetor auricular, luvas. Alguns casos poderá ser exigido máscara contra poeira. Utilize somente acessórios projetados para conter a questão, levando em consideração direção, rotação, compatível com o equipamento. Somente ligue o equipamento com ele parado, não use com o equipamento em movimento. Sempre conecte ou desconecte o cabo de alimentação puxando pelo plug e não pelo cabo. Sempre mantenha o cabo longe da área de corte ou desmaste, ou também qualquer outra menção de risco que possa danificá-lo. Antes de trocar acessórios ou fazer qualquer ajuste, se certifique que seu cabo de alimentação de força está desligado da tomada.
Não fosse a parada do disco, esse nível de esmerilhadeira está sozinho. Quando não estiver em uso, a esmerilhadeira deve ter sua alimentação de energia cortada para evitar acionamento acidental ou compressor não autorizado. Não fosse o disco poderá peças desbastadas ou cortadas, conheça seu equipamento e trabalhe dentro do limite dele. Segure a esmerilhadeira usando suas empunhaduras que foram desenhadas e construídas para essa finalidade. Somente havendo equipamento próximo a locais com material inflamável se haver tomado medidas de segurança e proteção adequadas. Cuidado especial ao trabalhar cantos, quinas, deterioros, evite ricochetear e bloquear o acessório de trabalho. Cantos, quinas ou ricocheteamento tendência a bloquear o acessório de trabalho rotativo e causar perda de controle por conta-gol. Os discos abrasivos devem ser utilizados somente para aplicação recomendada. Por exemplo, não esmerilhe com a face lateral do disco de corte. Discos abrasivos são previstos para esmerilhamento do ferro. Forças laterais aplicadas a estes discos podem estilhaçá-los. Não posicione seu corpo em linha ou atrás do disco abrasivo em rotação. Quando o disco, no ponto de operação, está se distanciando do seu corpo, possível contra-golpe pode impulsionar o disco em rotação e a ferramenta elétrica diretamente a você. Agora os painéis ou peças de trabalho de grandes dimensões para minimizar o risco de compressão do disco abrasivo ou contra-golpe. Peças de trabalho com extremo e adequados os suportes de apoio devem estar autorizados abaixo da peça de trabalho. Nós usamos de corte e nós usamos bordas de peça de trabalho em um slide de disco. Operação de corte. Para realizar cortes com a máquina, proceda da seguinte maneira: está no disco de corte. Verifique se a peça suportável está devidamente fixada. Ligue a ferramenta elétrica e aguarde até que ela atinja a sua velocidade máxima. Leve a máquina à superfície a ser cortada. Mova a máquina ao longo da linha de corte. O corte deve ser realizado no sentido de corte correto. Nota: pressão excessiva sobre a ferramenta elétrica não trará melhores resultados. Somente sobrecarregará o motor e irá desgastar o disco de corte mais rápido. Operação de esmerilhamento. Está no disco abrasivo e proceda conforme os seguintes passos. Ligue a ferramenta elétrica. Aguarde até que ela atinja a velocidade máxima. Leve a máquina à superfície a ser esmerilhada. Segure a máquina com um ângulo de 10 a 15 graus em relação à superfície a ser trabalhada. Se o ângulo for menor que o recomendado, o trabalho realizado com a ferramenta será mais difícil de controlar e forçará demasiadamente o equipamento. Se o ângulo for maior que o recomendado, a qualidade do trabalho ficará comprometida, com muitos fluxos na superfície trabalhada. Faça movimentos alternados usando uma pressão moderada. Nota: pressão excessiva sobre a ferramenta elétrica não trará melhores resultados. Somente sobrecarregará o motor e irá desgastar o disco de despacho mais rápido. Chegamos ao final do vídeo. Esperamos que esse vídeo possa ter um conselho. Gente, é isso aí. A gente pode pegar esse vídeo aqui como uma ótima referência. Não sei se vocês gostaram do vídeo, né? Achei ele bem instrutivo, né? Explicativo, bem detalhadinho, né? As etapas, o passo a passo que a gente deve fazer para trabalhar com lixadeira. Eu, particularmente, acho a lixadeira e esmerilhadeira um dos equipamentos mais perigosos que a gente tem na indústria aí. Na minha opinião, dos maiores. Já vi acidentes assim terríveis com esse tipo de equipamento. Então, todo cuidado ainda é pouco, tá? Se a gente for relatar aqui, se eu perguntar para vocês aqui, só cinco detalhes que ele falou aqui que a gente tem que cumprir. Vamos lá, alguém poderia me relatar? 5 coisas que a gente precisa fazer. Eu já vou dar um spoiler aqui. Na semana passada, o Vinícius estava trabalhando lá com a lixadeira. O que eu falei para você lá? A lixadeira estava parada no chão e ela estava ligada na tomada. Não é isso? A gente tem que ter esse cuidado. Porque, de repente, um colega ali, às vezes vai movimentar o material, não está vendo, pisa, aciona o gatilho. Você tem um equipamento energizado no chão, então está muito vulnerável. Então, acabou o trabalho, tira, coloca o equipamento na bancada, vai utilizar, vai lá e pluga de novo. Isso foi só um exemplo que deu ali, eu trouxe, porque aconteceu aqui. Mas vocês poderiam me citar pelo menos mais 5 exemplos do que foi falado no vídeo? Não remover a coifa. Inclusive ali, em algumas cenas ali, tem cena às vezes o cara sem um protetor, sem a coifa, porque são vídeos de outros países, a legislação às vezes é diferente, sem luva, então a gente não usa como referência. Mas não. Hã? O punho, porque o melhor ali, né? O apoio, né? Tem mais sustentabilidade. Qual outro? Algum outro? Hã? Isso aí, ó. Desconectar segurando o plug. Não puxar pelo cabo, senão você rompe o cabo. Daqui a pouco você toma uma descarga elétrica porque o cabo está fissurado e você não viu. Mais o quê? Não andar com o equipamento de funcionamento. Se o equipamento, de maneira geral, né, o cabo, o equipamento tiver com algum tipo de avaria, você vê quantas coisas a gente pode mensurar. Ele falou muitas. Falaram muitas ali, mas só para a gente ter como referência. Forçar o disco, olha só.
Ali deixou bem claro que você vai fazer um bizel, que você vai fazer um desbaste aqui, é só você apoiar o equipamento e deixar ele deslizar. Isso, quando você força, foi o que falou ali. Quando eu tenho, por exemplo, um disco de corte, ele tem a posição de corte de 90 graus. Não é isso? O de desbaste ele trabalha o quê? 30 graus ali, né? 45? Ah, só assim, ó. Não é isso? Até porque se você forçar, ou você desbasta além do que você precisa, e o disco ele tende a flepar, né? Então, pode quebrar e o resultado todo mundo já sabe. Tá bom, gente? Ó, espero que vocês tenham compreendido aí, tenha ficado clara a mensagem. E trabalho com lixadeira realmente existe um cuidado a mais. Tá bom? Obrigado pela atenção aí. Alguém quer falar alguma coisa?